Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer que é uma alegria recebê-los, tê-los por aqui para mais um encontro, mais um programa Café com Frank. Hoje, dia 13/8/2024, agora são 6 horas e 15 minutos. E aqueles que já estão aqui na sala, por gentileza, me digam se está tudo ok com a transmissão. Bom dia, Leisson, bom dia, Flávia, bom dia, Fá Ferreira, bom dia, Zeliana, bom dia, Ana Maria, bom dia, Márcio César Monte Carmelo, meu pai, bom dia, papai. Bom dia, Sônia, Silvia. Muito bem, quem estiver chegando, já faça, por gentileza, aquele trabalho de enviar a live via direct. Você clica no aviãozinho que está no canto inferior à direita, manda aí para os teus contatos, traz o pessoal aqui para a live. Se porventura não estiverem acordados e não conseguirem assistir ao vivo, eles assistem depois. Mandem coraçãozinho, façam aí a interação para que mais pessoas possam receber também essa live, para que ela possa subir e chegar a mais pessoas, tá bem? Legal. Bom, hoje terça-feira, dia de Café com Frank, a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Não sei para vocês, aqui tá frio demais, algo em torno de 5 graus, acordou frio, uma manhã gelada por aqui. Então vamos nos aquecer, né? Vamos de café com Frank. Vamos lá? Boa, senhoras e senhores, o que eu gostaria de trabalhar nessa manhã com vocês? Tem um texto muito interessante de Frankl que se encontra no livro Psicoterapia e Existencialismo, mais especificamente dentro do capítulo Psiquiatra e a Busca do Homem por Sentido. Mas o que aqui será posto, nós encontramos em outros fragmentos de capítulos, em outros textos de Frankl, né? É uma fala um tanto quanto recorrente, é uma crítica, melhor dizendo, um tanto quanto recorrente, bem presente nas palavras e na pena do nosso querido autor Viktor Frankl, né? E não só na dele, também de muitos outros autores contemporâneos, né? Ao menos aqueles que são mais lúcidos, que estão mais atentos à realidade, tá? Opa, chegou o meu café aqui. Pera aí um segundinho. Obrigado, filha. É uma crítica recorrente, não só na obra de Frankl, mas na obra de muitos outros autores, né? Ao menos, como eu dizia, aqueles que são mais lúcidos, né? Que estão mais comprometidos com a verdade. Mas olha que interessante, vamos lá, vamos dar início. Frankl vai dizer que antigamente as pessoas que estavam frustradas na sua vontade de sentido, as pessoas que traziam algum dilema existencial, que de algum modo estavam metidas em alguma questão de ordem moral, estavam com algum desajuste, alguma dificuldade de bem viver por conta de uma frustração existencial que traziam. Então, né, um incômodo, uma angústia, uma dor no peito, uma dificuldade de aceitar o passo, estavam vivendo de forma meio disruptiva, estavam com algum problema de ordem moral, espiritual. Essas pessoas que traziam essas questões, elas com frequência procuravam quem? Isso há alguns anos atrás, alguns séculos atrás. Não aqui, não na modernidade, não nos dias de hoje, né? As pessoas que traziam algum tipo de frustração em sua vontade de sentido, né, elas buscavam um padre, elas buscavam um rabino, elas buscavam um pastor, né? Esse era o caminho que essas pessoas tomavam, de ir ao encontro de uma autoridade que no fim das contas era uma espécie de autoridade espiritual, um padre, um rabino, um pastor, uma autoridade espiritual que tinha uma visão de mundo, que tinha uma visão de pessoa,
né, que tinha uma filosofia e uma antropologia que, né, para essas questões dava conta de resolver alguns conflitos, né, dava conta de, né, sanar muitos males. Afinal de contas, eram descompassos, eram questões de ordem moral, eram crises existenciais que a pessoa trazia e, pois bem, ela encontrava na figura desses diretores espirituais um auxílio, um apoio e também uma cura, tá certo? Só que nos dias de hoje as pessoas, como vai dizer Viktor Frankl, elas lotam clínicas e consultórios. Elas já não mais procuram essas figuras por uma questão de crise institucional, por uma questão de mudança, né, na modernidade. Essas pessoas já não buscam esses homens, esses profissionais, né, o rabino, o sacerdote, o padre, mas elas lotam as clínicas e os consultórios, né. E aí Franco vai falar que o psiquiatra, por exemplo, poderíamos aqui colocar a classe médica em geral, poderíamos colocar aqui também os psicólogos, psicoterapeutas, eles se veem diante de uma situação extremamente delicada e embaraçosa. Porque diante deles se apresentam problemas que são problemas humanos e eles muitas vezes não têm recursos, não têm ferramentas para tratar esses problemas, que são problemas humanos, porque o que eles fazem, aquilo que eles foram treinados, preparados a fazer, é trabalhar com sintomas clínicos específicos, não com problemas humanos. E essa situação é então uma situação delicada, uma situação embaraçosa, poderíamos dizer uma situação trágica, né? Bom, imagine um médico que está diante de alguém com uma crise existencial. Ele não sabe lidar com crise existencial. Um médico que está diante de alguém com um problema moral. Ele não sabe trabalhar problema moral. Ele não foi adestrado, ele não foi treinado, ele não foi preparado para isso. Um psicólogo que está diante de alguém que traz, no fim das contas, um problema moral. Ele não sabe muito bem o que fazer. Não sabendo o que fazer, o que comumente se faz, o que comumente se cria? Se cria um problema. Se cria uma doença. Porque de doença o profissional entende. Se isso aqui não for um problema moral, mas se for, né, um estado doentio, se isso for uma doença e não uma simples desordem dos afetos, das paixões, que seja, aí sim eu sei cuidar, porque aí eu dou um nome, aí eu encontro um diagnóstico, a partir desse diagnóstico eu consigo pensar num caminho possível, eu consigo pensar como medicar, eu consigo pensar como tratar, enfim. Para que eu vou dizer, tradicionalmente o clínico, ele não está preparado para lidar com essa situação, a não ser em termos médicos. Olhem o tamanho do problema, fiquem aqui. Dessa forma, ele é forçado a conceber o problema como algo patológico. Mas além, ele induz seu paciente a interpretar sua situação difícil como uma doença a ser curada, ao invés de um desafio a ser encarado. Ao proceder assim, o médico subtrai do paciente os potenciais frutos, por exemplo, de sua luta espiritual. Senhoras e senhores, olha que interessante, nós estamos numa era que é uma era da medicalização, né? Tudo tornou-se doente, percebam? Tudo tornou-se patológico. Eu não estou dizendo, eu não vou ficar frisando isso toda hora, porque senão vai ficar cansativo a minha fala, tá? Mas eu vou deixar bem marcado isso agora, aqui. Eu não estou dizendo que doenças não existem, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que diagnósticos não são possíveis de serem dados e que isso não é importante, que isso não contribui. Eu não estou negando nada disso. Eu não estou negando as doenças, os diagnósticos, né? Eu não estou negando os transtornos, os traumas. Eu não estou negando. O que eu estou dizendo é que hoje tudo, absolutamente tudo,
tornou-se, ou aos poucos vai caminhando nessa direção, de se tornar uma espécie de doença, até mesmo aquilo que não é doença. O problema não é diagnosticar uma doença que está lá, que é real, que existe, que é presente na vida do indivíduo. O problema é criar uma doença quando esse indivíduo não está doente. É criar um rótulo e pensar num tratamento quando a questão não é essa. Eu não estou aqui dizendo que a nossa sociedade ela não está, por assim dizer, doente. O que eu estou dizendo é que o diagnóstico que está sendo feito da doença está equivocado. Nós estamos, em geral, doentes. Mas não doentes daquelas patologias que muitas vezes são postas sobre nós. Enfim, mas parece que virou uma tendência, né? A tendência assim, encontre a tua doença, encontre o teu problema e ache algo para justificar as suas quedas. E ache algo para justificar a sua preguiça. E ache algo para justificar os seus destemperos, os seus excessos. Parece que todo mundo hoje quer uma doença para chamar de minha. E é isso que em muitos lugares é feito. É isso que muitos profissionais fazem, com muita rapidez, com muita facilidade, com uma certa desonestidade. É isso que fazem. Eles saem criando rótulos, eles saem criando problemas. Tudo começa a ser uma espécie de CID, de doença. Todo mundo tem que ter, volto a dizer, uma doença para chamar de minha. Né? Se o teu filho ainda não recebeu um diagnóstico, você está atrasada. Você está atrasado. Se você ainda não sabe o mal que você padece, você está atrasado. Se você ainda não achou um profissional que, ao olhar para você e fazer uma breve anamnese, lhe dissesse que tipo de trauma, de complexo, que tipo de crise você vive, que tipo de déficit você possui, você está atrasado. Não é? Vocês concordam comigo que parece que hoje tudo, absolutamente tudo é diagnosticado como transtorno, como déficit, como complexos, como traumas. Não que essas realidades não existam, volto a dizer. O problema é que isso hoje acontece de forma exagerada, desproporcional, inconsequente, leviana. Nós deveríamos estar, na verdade, preocupados não em achar como que desculpas, muito menos em achar culpados, mas nós deveríamos estar preocupados em achar a verdade acerca daquilo que eu sou, o que me realiza, como eu posso viver essa vida de modo mais atenta, como eu caminho para o meu dever ser. Deveria estar, no fim das contas, preocupado com essas questões que me promovem, que me elevam. Não em achar desculpas, culpados, doenças, nomes de doenças que possam como que me anestesiar ou me justificar. Essa tendência de medicalização. Eu digo isso porque é normal, às vezes, na clínica, você encontrar pacientes, isso é bem comum também, que lá estão, não porque querem de fato entrar num caminho de autoconhecimento, de tomada de consciência, não porque querem se emendar e viver uma vida com bons propósitos, compreendendo qual é a missão da sua vida, qual a sua vocação. Comumente você encontra pessoas que querem um nome, querem um rótulo. Isso, para elas, parece ser algo mais fácil, um tiro mais certeiro. Querem para si e querem para os outros, né? Mães que procuram o profissional da área da saúde mental, por exemplo, e perguntam ao profissional da saúde mental, chegam para mim e falam, olha, viu, o meu filho,
Você já conseguiu diagnosticar? Você já conseguiu ver, entender qual o problema dele? Olha, mãe, como assim? Não estou entendendo. Não, o problema que ele tem, o probleminha, sabe, que ele tem. Você já conseguiu pegar qual é? Seu filho tem 3 anos de idade, eu não estou vendo problema algum. Você pensa com seus botões, né? Eu vejo problemas na família, no casamento, eu vejo, né, uns excessos e umas neuroses no pai e na mãe, mas na criança aqui, por exemplo, não estou vendo absolutamente nada, né? Não, senhora, eu não vi ainda probleminha algum. Ele só tem 3 anos. Mas o filho da minha amiga, ele não tem nem 2 anos e meio e lá na escolinha já encontraram alguns probleminhas nele. E aí sai dando lista de doenças. A pessoa nem imagina o que isso queira dizer, não tem a menor ideia. Porque tem TOD, porque tem TOC, porque tem TDAH, porque tem dislexia, porque tem autismo, enfim. Senhoras e senhores, eu não estou dizendo que essas realidades não são presentes e que não existam. O problema é que tudo virou um processo de medicalização. Parece que todo mundo precisa ter uma doença. Se você não tem, você está atrasado. Se o teu filho não tem, tem alguma coisa errada. Se você ainda não descobriu, ao menos, tem alguma coisa errada. Isso é complicado, é uma mentalidade muito, muito pobre, muito vulgar, muito banal. Boa parte dos nossos problemas, aí sim, boa parte dos nossos problemas são problemas, no fim das contas, de ordem moral. São problemas advindos do nosso egoísmo. São problemas advindos da nossa mentalidade errada. Porque nós não entendemos como que a pessoa humana deve funcionar. Ou seja, não é que a nossa sociedade não está doente. Estamos todos um pouco doentes, é evidente. Só que o diagnóstico da doença está errado. Nós estamos criando nomes e rotulando pessoas de forma errada. Olha que interessante isso que Frank vai dizer num outro texto, num outro capítulo. Ele vai dizer que percebemos recorrentemente como o delírio, por exemplo, do pecado tem sido substituído pelo medo da doença ou da pobreza. O paciente de nosso tempo é menos preocupado com seu estado moral, pode entrar, com seu estado moral, que com sua condição financeira. Ou seja, o que importa é muito mais o bolso. O que importa é muito mais aquilo que as pessoas veem. O que importa é muito mais essa realidade, né, assim, extrínseca do que a realidade intrínseca, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que de fato eu sou. As respostas que eu tenho dado. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Frank vai falar dessa necessidade psicoterapêutica, né? O porquê hoje tudo parece estar tão ruim, todos parecem estar tão doentes. Eu falei, em minha opinião, isso se deve ao crescimento de algo que poderia chamar de necessidade psicoterapêutica. De fato, algumas pessoas que hoje consultam um psiquiatra, tempos atrás teriam ido ver um pastor, um padre, um rabino. E lá eles trabalhariam questões que são questões humanas e não questões patológicas. O humano não pode agora ser visto único exclusivamente sob esse viés do doentio, do patológico. Parece que ser gente é um problema, né? É uma doença. É uma doença que começa com o nascimento e termina com a morte. É um ciclo todo de doença. Você só precisa descobrir qual é a tua. Boa parte das nossas doenças não são essas que nós encontramos num manual de diagnóstico.
Boa parte das nossas doenças não são essas que nós encontramos nos ambulatórios, nas clínicas médicas. Não são estes que são postos de forma leviana por psicólogos, psicoterapeutas. Boa parte dos nossos problemas são problemas de frustração existencial em decorrência do meu egoísmo, da minha visão equivocada, do apego excessivo que eu tenho às coisas. Boa parte dos meus problemas surgem não por conta de um transtorno, de um complexo, de um déficit, de um trauma. Muito embora eu possa ter algo, né, que aponte para uma dessas realidades, mas os meus maiores problemas serão problemas que surgem em decorrência da minha visão equivocada, de temas morais, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou inconsequente, porque eu não respondo aos chamados que a vida me faz, porque eu ainda fico fazendo muitas contas, e eu como fico pensando nos meus interesses pessoais e mesquinhos. Boa parte dos meus problemas surgem daí, da falta de autotranscendência, desta que é a capacidade propriamente humana, que é a dinâmica própria do homem de sair, melhor dizendo, de si mesmo, esquecer-se de si e se entregar a algo, a alguém. Como vai dizer Victor Frankl, a pessoa humana é um ser que busca algo a realizar, alguém a quem amar, Deus a quem servir. Essa é a dinâmica, esse é o caminho do homem. Isso faz com que ele amadureça. Nesse caminho ele vai se descobrindo enquanto pessoa, ele vai se tornando ele próprio, ele vai se enriquecendo, sua vida vai ficando mais luminosa, ele vai se tornando mais saudável, mais atento, ele vai caminhando em direção ao seu dever ser, ele vai chegando à sua plenitude. À medida em que ele vive essa doação, vive essa autotranscendência, não entretido e preocupado a todo momento consigo mesmo, isso promove. Não viver essa dinâmica o adoece, mas entenda, essa doença é uma doença em decorrência de uma negação acerca do caminho próprio do homem. Isso não é algo que caiba dentro de um CID. Isso não é algo que possa ser simplesmente medicado e pronto, tudo está resolvido. Não. Se a atitude não for alterada, não há remédio nesse mundo que possa promover a cura. Porque o remédio seria uma atitude, seria uma disposição, seria uma tomada de consciência, não uma tomada de uma substância, de um sal, A, B ou C. E aí vai se medicalizando tudo, vai se diagnosticando tudo e todos, né? Vai se entupindo cada vez mais de remédio a sociedade, que vai ficando entorpecida, que vai ficando anestesiada, e que exatamente por estar nesse estado vai caminhando cada vez mais com passos trôpegos, desajustados, em direção ao caos, em direção ao lugar em que não deveriam estar. Uma espécie de zumbis medicados e diagnosticados, que já não sabem muito bem quem são, não sabem muito bem para onde vão, já não possuem energia, porque a força viria da força da vivência própria do homem enquanto homem, né? A força viria desse antagonismo psiconoético, como diria Victor Frankl. Enfim, tem momentos que é difícil encontrar uma palavra que não seja tão técnica, né? A força viria daí, a força viria do nous, viria do espírito. Agora, quando o que se faz necessário é uma tomada de consciência para que o homem consiga recrutar como que fibras morais para caminhar em direção ao seu dever ser, mas ao invés de dar esse tipo de tratamento de medicação, você dá simplesmente um anestésico, dá simplesmente
um sal que vai alterar os processos químicos desse paciente, o que você faz é que ele se torne uma espécie de zumbi, perdido, desorientado, com a consciência cada vez mais obnubilada, comprometida, com a vista cada vez mais frágil. Um problema seríssimo. Esse é um dos grandes males do nosso tempo. Um dos grandes males do nosso tempo. Acharmos que tudo precisa se resolver dentro de um consultório médico. Achar que tudo precisa se resolver dentro de uma clínica terapêutica. Que tudo se resolve num divã, que tudo se resolve num processo terapêutico, psicoterapêutico. Muitas coisas se resolvem na clínica médica, muitas coisas. E o que precisa ser resolvido lá, deve ser resolvido lá, pronto. Mas nem tudo. Nós estamos tratando questões humanas como se fossem patológicas. Esse é o problema. Esse é o problema. E só para que não haja confusão, eu leio aqui, agora na íntegra, esse trecho no qual Frankl faz essa crítica. Antigamente, pessoas frustradas em sua vontade de sentido provavelmente recorriam a um pastor, padre ou rabino. Hoje elas lotam clínicas e consultórios. O psiquiatra, então, encontra-se frequentemente numa situação embaraçosa. Ele agora é confrontado com problemas humanos, mais que com sintomas clínicos específicos. A busca do homem por sentido não é algo patológico, mas sim a manifestação mais inequívoca de ser verdadeiramente humano. Mesmo se essa busca for frustrada, ela não pode ser considerada um sinal de doença. Trata-se de um tormento espiritual, não de uma doença mental. Como o clínico deve responder a esse desafio? Tradicionalmente, ele não está preparado para lidar com essa situação, a não ser em termos médicos. Dessa forma, ele é forçado a conceber o problema como algo patológico. Mais além, ele induz seu paciente a interpretar sua situação difícil. Esse é o ponto, tá? E com esse nós encerramos. Ele induz, forte essa expressão, não? Seu paciente a interpretar sua situação difícil como uma doença a ser curada, ao invés de um desafio a ser encarado. Ao proceder assim, o médico subtrai do paciente os potenciais frutos de sua luta espiritual. Senhoras e senhores, são agora 6:15, hora de partir, hora de dar tchau. Quero agradecê-los muito pelo carinho, pela presença. É sempre muito bom recebê-los aqui, tê-los no nosso Café com Frankl, essa dose semanal de cafeína espiritual. O Tomás já está olhando aqui na porta, né? Tipo, papai, posso ir para o carro? Vamos. Então, é hora de levá-los à escola. Vocês também têm os trabalhos, as atividades para iniciarem por aí. Tenham todos um bom dia, uma ótima terça-feira. Uma alegria recebê-los por aqui. Compartilhem essa live. Depois deixem, por gentileza, um comentário. Ela já vai subir para o feed agora. Um comentário, o que vocês acharam dessa live, né? O que mais os pegou nesse tema, tá? Faça lá uma brevíssima reflexão, uma breve partilha sobre o que você acha dessa mentalidade de medicalização que trazemos, e nos vemos na próxima terça-feira, próximo Café com Frankl. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!